paz esteja com todos. Este é o quadro Todos Podem Perguntar. Se quiserem perguntar, deixem suas perguntas e obterão respostas conforme a Bíblia. Aviso: este canal não tem vínculo religioso, e sim com Deus de Abraão, Isaque e Israel, a quem pertence toda honra e glória. Estas perguntas foram enviadas por Abraão, o inscrito do canal. Primeira pergunta: o que devemos fazer para nos salvar? Esta pergunta já foi feita ao próprio Salvador, está registrada em Mateus 19, verso 16, e a resposta do Salvador é esta: guarde os mandamentos. E o jovem perguntou: quais? E o Salvador respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observação: estes mandamentos estão em Êxodo 20, são os 10 mandamentos que ele citou. Continuando, eu entendo que é fundamental e muito interessante esta pergunta para todos que querem se salvar. Segunda pergunta: se para nos salvar temos que deixar tudo do mundo para trás, é possível achar salvação visto que ainda tenho meu coração em alguns vícios desse mundo? Exemplo: jogatina ou novela. A resposta para esta pergunta está em 1 Coríntios 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Observação: nenhum viciado tem domínio próprio, isso é uma coisa fundamental para os que querem ter uma vida santa. Terceira pergunta: é possível se salvar sem ir à igreja? O Salvador não autorizou e nem mandou criar nenhum tipo de denominação, daí se entende que quem quer se salvar vai seguir fielmente os mandamentos do Salvador. Com respeito à comunhão, isto que ele nos disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, verso 20. Denominação não salva ninguém. Somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2, verso 8. Quarta pergunta: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, versículo 12. Tendo esse texto bíblico em claro, achar a Deus é possível. O que significa isso? Deus está dentro do coração daqueles que o recebem. Este texto significa fazer uma entrega total e sem reserva da sua vida para o Salvador. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele o fará. Salmos 37, verso 5. Quinta pergunta: como saber quando alguma pessoa fala sobre a verdade de Deus que provém da Bíblia e se é verdadeiro? Porque na Bíblia cita que haveriam falsos profetas. Como saber? A Escritura diz que quem esteve no conselho de Deus fala que ouviu Deus falar. Jeremias 23, verso 18. Neste caso, o interessado tem que conhecer as Escrituras, então poderá examinar os Espíritos. Qualquer um que fale em nome do Pai e do Filho pregando diferente do que está escrito, sem dúvida é um falso profeta. Vamos conferir. Mateus 7, verso 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Observação: todo falso profeta é denunciado pelas suas próprias obras. Sexta pergunta: de onde surgiu a paz do Senhor? E por que não deve ser falado e nem trocado pela paz esteja contigo? Não se sabe quando ou quem inventou o termo paz do Senhor. E além do mais, não está escrito na Bíblia. Vamos ver o que o irmão Paulo nos fala sobre isto. Observem. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1, verso 8. Substituir as ordenanças do Salvador é motivo de condenação.
Apocalipse 22 verso 18. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Sétima pergunta: o que é o espírito do erro mencionado na Bíblia? É uma espécie de ação maligna permitida e enviada pelo próprio Deus para os que são infiéis. Segundo Tessalonicenses 2 verso 10, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Oitava pergunta: a doença Covid-19 é apocalíptica? Eu não posso afirmar que seja apocalíptica, porque isso exige provas da minha parte. Porém, mediante seus efeitos assoladores em todo o mundo, eu penso que sim. Para mais detalhes, veja o vídeo Calamidade, neste canal. Nona pergunta: os testemunhas de Jeová não creem que é possível curar hoje em dia porque dizem que está escrito na Bíblia que o dom de cura acabou. Isso é verdade. Com todo respeito aos testemunhas de Jeová, não. Por quê? Porque isto contradiz o próprio Salvador. Confira, Mateus 10 verso 7. E, à medida que seguirdes pregai esta mensagem, o reino dos céus está a vosso alcance, curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, graciosamente recebestes, graciosamente dai. E o próprio Salvador também não estabeleceu prazo de validade para suas ordenanças. Décima pergunta: é possível se salvar se não guardar os 10 mandamentos? Não. Já respondi na primeira pergunta, revise Mateus 19 verso 16 para maior compreensão. Se qualquer um duvidar é só ler em Mateus 5, confira. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Mateus 5 verso 21. Para mais detalhes, leia o capítulo inteiro. 11ª: se não perdoar o próximo, é possível se salvar? De maneira nenhuma. Confira. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6 verso 14. Observação: este perdão deve ser exercido com amor e não com temor. Verso oferecido a todos, especialmente a quem fez as perguntas. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6 verso 37.